Capítulo 24. Quando voltamos para o solar, sob o ápice do calor da tarde de verão, Cashon e Asriel tiraram nos palitinhos quem ficaria em Velaris naquela noite. Ambos queriam se juntar a nós na cidade escavada, mas alguém precisava vigiar a cidade, parte do antigo protocolo. E alguém precisava vigiar Ellen, embora eu certamente não diria isso a Lucien. Cashon, xingando e irritadiço, tirou o palito menor, e Asriel apenas lhe deu um tapinha no ombro antes de seguir até a casa para se preparar. Eu o segui minutos depois, deixando Cashon contar a Liz o resto do que o entalhador dissera. O que ele queria? Havia duas pessoas que eu precisava ver na casa antes de partirmos. Deveria ter visitado Ellen antes, deveria ter lhe lembrado de que seu casamento malfadado seria em poucos dias, mas... eu me amaldiçoei por ter esquecido. E quanto a Lucien? Não faria mal, eu disse a mim mesma, checar onde ele estava. Saber como tinha sido a conversa com Asriel no dia anterior. E me certificar de que ele se lembrava das regras que havíamos estabelecido. Mas, 15 minutos depois, eu tentava não estremecer conforme caminhava pelos corredores da Casa do Vento, feliz por Asriel ter ido na frente. Eu tinha atravessando até o céu acima da varanda mais alta, e, como imaginei que era um momento tão bom quanto qualquer outro para praticar o voo, conjurei asas. E despenquei 6 metros sobre pedra dura. Um vento concentrado evitou que a queda quebrasse ossos, mas meus joelhos e meu orgulho estavam significativamente feridos pela queda nada graciosa pelos ares. Pelo menos ninguém testemunhará aquilo. Meus passos rígidos, macas, ao menos se transformaram em um caminhar mais suave quando encontrei Ellie na biblioteca da família. Ainda encarando a janela, mas estava fora do quarto. Nesta lia na poltrona de sempre, com um olho em Ellen e outro no livro aberto no colo. Apenas Nesta olhou em minha direção quando passei pelas portas de madeira entalhada. Oi, murmurei. Depois, fechei as portas atrás de mim. Ellie não se virou. Ela usava um vestido rosa pálido que não combinava muito com a pele mortiça, os cabelos castanho-dourados estavam soltos, os cachos pesados desciam pelas costas esguias. Está um belo dia, comentei. Nesta arqueou uma sobrancelha elegante. Onde está seu bando de amigos? Voltei um olhar ríspido para ela. Aqueles amigos ofereceram abrigo e conforto a você. E treino, ou o que quer que Anren estivesse fazendo. Está pronta para esta noite? Sim. Nesta apenas voltou a ler o livro no colo. Puro desprezo. Soltei um risinho de escárnio que, eu sabia, a deixaria colérica, e caminhei até Ellen. Nesta monitorou cada passo, como uma pantera se preparando para o ataque ao menor sinal de perigo. O que está olhando? Perguntei a Ellen, mantendo a voz baixa. Casual. Seu rosto estava macilento, os lábios, pálidos. Mas eles se moveram, quase nada, quando minha irmã disse. Consigo ver bem longe agora. Até o mar. De fato, o mar além do Sidra era um brilho distante. É preciso tempo para se acostumar. Consigo ouvir as batidas de seu coração se ouvir com atenção. Consigo ouvir o coração dela bater também. Pode aprender a abafar os sons que a incomodam. Eu tinha aprendido, sozinha. E me perguntei se Nesta também teria, ou se as duas sofriam, ouvindo os corações uma da outra dia e noite. Não olhei para minha outra irmã para confirmar. Os olhos de Ellen por fim se voltaram para os meus. A primeira vez que o fazia. Mesmo devastada pelo luto e o desespero, a beleza de Ellen era notável. Seu rosto colocaria Reis de joelhos. No entanto, não havia alegria ali. Nenhuma luz. Nenhuma vida. Eu consigo ouvir o mar, disse Ellen. Mesmo à noite. Mesmo em meus sonhos. O mar quebrando, e os gritos de um pássaro feito de fogo. Foi difícil não olhar para Nesta. Até mesmo a casa da cidade era longe demais para ouvir qualquer coisa da costa próxima. E quanto a um pássaro de fogo? Há um jardim, em minha outra casa, comentei.
Gostaria que viesse cuidar dele se estiver disposta. Ellen apenas se virou de novo para as janelas ensolaradas, a luz dançava em seus cabelos. Ouvirei as minhocas se contorcendo no solo. Ou o estender das raízes. O pássaro de fogo virá se sentar nas árvores para me observar. Não tinha certeza se deveria responder. Foi difícil evitar um tremor. Mas vi o olhar de Nesta, reparei no brilho de dor no rosto de minha irmã mais velha antes que ela o escondesse sob aquela máscara fria. Preciso que me ajude a encontrar um livro, Nesta pedi, lançando um olhar para as estantes à esquerda. Longe o bastante para termos privacidade, mas perto o suficiente para permanecermos próximas caso Ellen precisasse de algo. Ou fizesse algo. Algo em meu peito se partiu quando os olhos de Nesta também foram para as janelas diante de Ellen. Para verificar, como eu fiz, se poderiam ser facilmente abertas. Ainda bem que estavam permanentemente seladas, provavelmente como proteção contra algum tolo descuidado que, se esquecendo de fechá-las, destruísse os livros. Provavelmente Cashon. Nesta, calada, apoiou o livro, me seguiu até o pequeno labirinto de estantes, e nós duas ficamos de olho na área principal. Quando estávamos longe o bastante, eu nos envolvi em um escudo de vento forte. Mantendo qualquer som do lado de dentro. Como conseguiu que ela deixasse o quarto? Não fui eu, respondeu Nesta, recostando-se contra uma estante e cruzando os braços delicados. Eu a encontrei aqui. Não estava na cama quando acordei. Nesta devia ter entrado em pânico ao encontrar o quarto de Ellen vazio. Ela comeu alguma coisa. Não? Consegui que tomasse ensopado ontem à noite. Recusou qualquer outra coisa. Ela tem falado por meio desses meio enigmas o dia todo. Passei a mão pelo cabelo, soltando mechas da trança. Aconteceu alguma coisa para desencadear. Não sei. Sempre checo como ela está. Nesta trincou o maxilar. Mas fiquei fora por mais tempo ontem. Enquanto treinava com Henry. Quis me informar que, no fim, os escudos rudimentares de Nesta estavam sólidos o suficiente a fim de que Henry considerasse minha irmã pronta para aquela noite. Mas ali, por baixo daquele comportamento frio, culpa. Pânico. Duvido que algo tenha acontecido, comentei, rapidamente. Talvez seja apenas parte do processo de recuperação. A adequação ao fato de ser férica. Nesta não pareceu convencida. Ela tem poderes. Como os meus. E quais, exatamente, são esses poderes, Nesta? Não sei. Acho que não. A não ser que esse seja o primeiro sinal de algo se manifestando. Foi um esforço não acrescentar, se você falasse sobre o que aconteceu dentro do caldeirão, talvez entendêssemos melhor. Vamos dar 1 ou 2 dias a ela, para ver o que acontece. Se ela melhora. Por que não ver agora? Porque vamos para a cidade escavada em algumas horas. E você não parece disposta a nos deixar nos meter em seus problemas, respondi, o mais inexpressivamente possível. Duvido que Ellen também esteja. Nesta me encarou, sem um lampejo de emoção no rosto, e deu um aceno curto. Bem, pelo menos ela saiu do quarto. E da cadeira. Trocamos um olhar raro, tranquilo. Mas, então, falei. Por que não treina com Cashon? As costas de Nesta se enrijecerão. Porque só posso treinar com Cashon. Por que não o outro? Asriel. Ele, ou a loira que não cala a boca. Se está se referindo a Mor. E por que sequer preciso treinar? Não sou guerreira e não desejo ser. Poderia deixá-la mais forte. Há muitos tipos de força além da habilidade de empunhar uma lâmina e tirar vidas. Henry me disse isso ontem. Você disse que queria nossos inimigos mortos. Por que não os mata você mesma? Ela observou as unhas. Por que me daria o trabalho quando outra pessoa pode fazê-lo por mim? Evitei a vontade de esfregar as têmporas. Nós?
Mas as portas da biblioteca se abriram e desce a barreira de vento completamente ao ouvir o estampido de passos firmes e, depois, seu interromper súbito. Segurei o braço de Nesta para mantê-la imóvel no momento que a voz de Lucien disparou. Você deixou o quarto. Nesta fervilhou de ódio, exibindo os dentes. Eu a segurei com mais força e ergui uma nova parede de ar, mantendo-a no lugar. Semanas enclausurando ele não tinham feito nada para melhorar seu estado. Talvez os meio-enigmas fossem prova disso. Mesmo que Lucien estivesse no momento quebrando as regras que tínhamos estabelecido. Mais passos, sem dúvida, para mais perto de onde Ellen estava, na janela. Tem alguma coisa que eu possa trazer para você? Nunca ouvirá a voz de meu amigo tão suave. Tão hesitante e preocupada. Talvez aquilo me tornasse o mais desprezível dos seres, mas projetei a mente na direção dos dois. Na direção de Lucien. E então, entrei no corpo do feérico, na mente. Magra demais. Não deve estar comendo nada. Como consegue ficar de pé? Os pensamentos fluíam pela mente de Lucien, um após o outro. O coração batia de forma violenta, retumbante, e ele não ousou sair do lugar, a apenas 1,5 metro. Ellen ainda não se virara para ele, mas o estrago provocado pelo jejum era muito evidente. Tocá-la, sentir seu cheiro, o gosto. Os instintos eram como um rio correndo. Lucien fechou as mãos em punho ao lado do corpo. Ele não esperava que Ellen estivesse ali. A outra irmã víbora era uma possibilidade, mas uma que Lucien estava disposto a arriscar. Exceto pela conversa com o encantador de sombras no dia anterior que tinha sido tão irritante quanto ele esperava, embora Asriel parecesse um macho muito decente, Lucien ficara intocado naquela casa assolada pelo vento durante 2 dias. Pensar em mais um dia fora o suficiente para fazer com que arriscasse a ira de Ressan. Só queria caminhar, e pegar alguns livros. Fazia uma era desde que tivera tempo livre para ler, ainda mais por prazer. Mas ali estava ela. Parceira. Não era nada como Gesminda. Gesminda fora cheia de risos e malícia, selvagem e livre demais para ser contida pela vida campestre na qual nascera. Ela o provocara, atraíra, seduzira Lucien tão completamente que ele não quisera nada além da jovem. Não o via como o 7º filho de um grão-senhor, mas como um macho. Amara Lucien sem questionar, sem hesitar. Ela o escolhera. Ellen fora, atirada a ele. Lucien olhou para a bandeja de chá disposta em uma mesa baixa próxima. Presumo que uma dessas xícaras pertença à sua irmã. De fato, havia um livro largado na poltrona de costume da víbora. Que o caldeirão ajudasse o macho que acabasse acorrentado a ela. Você se importa se eu me servir da outra? Lucien tentou parecer casual, confortável. Mesmo quando o coração acelerou mais e mais, tão rápido que o macho achou que fosse vomitar no tapete muito caro e muito velho. Desangrava, se a estampa e as cores exuberantes fossem algum indicativo. Ressan podia ser muitas coisas, mas certamente tinha bom gosto. Aquele lugar inteiro fora decorado com consideração e elegância, com uma inclinação para o conforto em vez da pompa. Lucien não queria admitir que gostava. Não queria admitir que achava a cidade linda. Que o círculo de pessoas que agora alegava ser a nova família de Feyre. Era como, havia muito tempo, ele achou que a vida na corte de Talin seria. Uma dor como um golpe no peito percorreu Lucien, mas ele atravessou o tapete. Obrigou as mãos a ficarem firmes enquanto se servia de uma xícara de chá e se sentava na poltrona diante daquela deixada por Nesta. Tem um prato de biscoitos. Quero um. Ele não esperava que Ellen respondesse, e se deu mais 1 minuto antes de se levantar da poltrona e partir, com sorte evitando o retorno de Nesta. Mas a luz do sol sobre o ouro se refletiu subitamente do olho de Lucien e Ellen se virou devagar da vigília à janela. Lucien não lhe vira o rosto inteiro desde aquele dia em Hiberno. Naquele momento, estivera pálido e apavorado, e, depois,
completamente inexpressivo e entorpecido, os cabelos grudados à cabeça, os lábios azuis de frio e choque. Ao olhar para Ellen agora, ela estava pálida, sim. O vazio ainda lhe tocava as feições. Mas Lucien não conseguiu respirar quando Ellen olhou diretamente para ele. Era a fêmea mais linda que já vira. Traição, inquietante e oleosa, escorreu pelas veias de Lucien. Ele dissera o mesmo para Gesminda certa vez. Mas, mesmo enquanto a vergonha lhe percorria o corpo, as palavras e a sensação cantavam, minha. Você é minha, e eu sou o seu. Parceira. Os olhos de Ellen eram castanhos como os pelos de uma corça. E ele podia ter jurado que algo brilhou ali quando Ellen o encarou. Quem é você? Lucien sabia, sem pedir esclarecimento, que Ellen sabia o que ele era para ela. Sou Lucien. 7º filho do grão-senhor da corte outonal. E um monte de nada. Ele contará ao encantador de Sambras tudo o que sabia sobre os irmãos ainda vivos, sobre o pai. Sobre a mãe, guardará alguns detalhes, irrelevantes e totalmente pessoais, para si. Todo o resto os aliados mais próximos do pai dele, os membros da corte e senhores mais ardilosos. Lucien entregou. De fato, estava há alguns séculos desatualizado, mas durante o tempo como emissário, pela informação que reunira, não mudara muito. Todos agiram da mesma forma sob a montanha. E depois do que acontecera com os irmãos poucos dias antes. Não havia um pingo de culpa quando Lucien contou a Asriel o que sabia. Nada do que sentiu quando olhou para o sul. Para as duas cortes que chamava de lar. Por um longo momento, o rosto de Ellen não se moveu, mas aqueles olhos pareceram se concentrar um pouco mais. Lucien disse Ellen, por fim, e ele apertou a xícara de chá para evitar estremecer ao ouvir o próprio nome na boca da parceira. Das histórias de minha irmã. Amigo. Sim. Mas Ellen piscou devagar. Estava em hiberno. Sim. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Você nos traiu. Lucien desejou que Ellen o tivesse empurrado da janela às suas costas. Foi um erro. Os olhos de Ellen se tornaram sinceros e frios. Eu deveria me casar em alguns dias. Lucien lutou contra o ódio fervilhante, contra a vontade irracional de encontrar o macho que a reivindicara e destruí-lo. As palavras soaram roucas quando ele disse. Eu sei. Sinto muito. Ela não o amava, não o queria, não precisava de Lucien. A noiva de outro macho. A esposa de um homem mortal. Ou deveria ter sido. Ellen olhou naquela direção, na direção das janelas. Consigo ouvir seu coração, disse ela baixinho. Ele não tinha certeza de como responder, então, não disse nada e terminou o chá, mesmo que lhe queimasse a boca. Quando durmo, murmurou Ellen, consigo ouvir seu coração batendo pela pedra. Ela inclinou a cabeça, como se a vista da cidade tivesse alguma resposta. Você consegue ouvir o meu? Lucien não tinha certeza se Ellen queria realmente se dirigir a ele, mas respondeu. Não, senhora. Não consigo. Os ombros magros demais de Ellen pareceram se curvar para dentro. Ninguém jamais ouve. Ninguém jamais olhou, não de verdade. Uma confusão de palavras. A voz parecia tensa e sussurrada. Ele olhou. Ele me viu. Não verá mais. O polegar de Ellen roçou o anel de ferro no dedo. O anel de outro macho, outra marca de que ela fora reivindicada. Bastava. Eu tinha ouvido o bastante, descoberto o bastante. Saí da mente de Lucien. Nesta me olhava boquiaberta, mesmo conforme o rosto perdia a cor a cada palavra proferida entre os dois. Você já entrou em minha? Não respondi, com a voz rouca. Não quis perguntar como ela sabia o que eu fizera. Não quando desci o escudo e segui para a área de estar. Lucien, sem dúvida tendo ouvido nossos passos, ficou corado ao olhar de mim para Nesta. Não havia nenhum indicativo de que eu tinha entrado em sua mente. De que a tinha vasculhado, como um bandido na noite. Afastei a leve náusea.
Saia, disse apenas minha irmã mais velha. Olhei com raiva para Nesta, mas Lucien se levantou. Vim pegar um livro. Bem, encontre um e saia. Ellen apenas olhou pela janela, ignorante, ou sem se importar. Lucien não seguiu para as estantes. Apenas foi até as portas abertas. Ele parou entre as duas e disse para mim, para Nesta. Ela precisa de ar fresco. Nós decidiremos do que ela precisa. Eu podia ter jurado que os cabelos rubi de Lucien brilharam como metal derretido quando ele se irritou. Mas aquilo se dissipou e o olho castanho avermelhado se fixou em mim. Leve-a para o mar. Leve-a para algum jardim. Mas tire-a desta casa por 1 ou 2 horas. Então, ele saiu. Olhei para minhas 2 irmãs. Enclausuradas ali em cima, no alto do mundo. Vocês vão se mudar para a casa na cidade agora mesmo, avisei a elas. E a Lucien, que parou no corredor escuro do lado de fora. Nesta, para meu choque, não protestou. Nem Rhys, quando mandei a ordem pelo laço, pedindo a ele, a Cashon e a Asriel que me ajudassem a fazer a mudança. Não, meu parceiro apenas prometeu designar 2 quartos para minhas irmãs no fim do corredor, diante das escadas. E um terceiro para Lucien de nosso lado do corredor. Bem longe do de Ellen. 30 minutos depois, Asriel carregou Ellen para baixo, e minha irmã estava silenciosa e inerte em seus braços. Nesta parecera pronta para se jogar da varanda em vez de permitir que Cashon, já vestido e armado para vigiar o solar aquela noite, assegurasse. Então a cutuquei na direção de Rhys, empurrei Lucien para Cashon, e voei de volta eu mesma. Ou tentei de novo. Planei por cerca de meio minuto, aproveitando o grito purificante do vento, antes que minhas asas estremecessem, minhas costas se repuxassem, e a queda se tornasse insuportavelmente mortal. Atravessei o resto do caminho até a casa na cidade, e arrumei versos e miniaturas na sala de estar enquanto esperava por eles. Asriel chegou primeiro, nenhuma sombra à vista, minha irmã era um emaranhado pálido e dourado em seus braços. Ele também vestia a armadura iliriana, os cabelos castanho-dourados de Ellen se agarravam em algumas das escamas pretas sobre o peito e os ombros do encantador de sombras. Ele apoiou Ellen delicadamente no tapete da entrada, depois de carregá-la porta adentro. Ellen olhou para o rosto paciente e sério de Asriel. Ele deu um leve sorriso. Gostaria que eu lhe mostrasse o jardim. Ela parecia tão pequena diante de Asriel, tão frágil em comparação com as escamas do couro de combate, com a extensão dos ombros do guerreiro. Com as asas que se erguiam acima dos ombros. Mas Ellen não se encolheu diante de Asriel, não teve medo quando a sentiu apenas uma vez. Asriel, com a graciosidade de qualquer cortesão, ofereceu o braço à minha irmã. Não soube dizer se ela olhava para o sifão azul ou para a pele coberta de cicatrizes por baixo quando Ellen sussurrou. Lindo. Corcorou as bochechas marrom-douradas de Asriel, mas ele inclinou a cabeça em agradecimento e levou minha irmã na direção das portas pretas que davam para o jardim, e a luz do sol os banhou. Um momento depois, Nesta entrou batendo os pés pela porta da frente, o rosto de um tom de verde notável. Preciso de um banheiro. Encontrei o olhar de Rhys conforme ele caminhou para dentro atrás de minha irmã, com as mãos nos bolsos. O que você fez? Rhys ergueu as sobrancelhas. Mas direcionei Nesta em silêncio para o lavabo sob as escadas, e ela desapareceu, batendo a porta atrás de si. Rhys se recostou contra a trave mais baixa do corrimão. Ela reclamou que eu estava voando deliberadamente devagar. Então, acelerei. Cashon e Lucien surgiram, nenhum dos dois se olhou. Mas a atenção de Lucien foi direto para o corredor que dava para os fundos, e as narinas se dilataram quando sentiram a posição de Ellen. E com quem ela saíra? Ele emitiu um grunhido baixo. Relaxe, pediu Rhys. Asriel não é do tipo violador. Lucien lançou um olhar de fúria para ele. Ainda bem, ou talvez não, o som de Nesta vomitando preencheu o silêncio. Cashon olhou boquiaberto para Rhys. O que você fez? Perguntei o mesmo comentei,
cruzando os braços. Ele disse que acelerou. Nesta vomitou de novo e depois, silêncio. Cashon suspirou para o teto. Ela nunca mais vai voar. A maçaneta girou, e tentamos, ou pelo menos Cashon e eu tentamos não parecer que estávamos ouvindo. O rosto de Nesta ainda parecia verde pálido, mas os olhos queimavam. Não havia como descrever aquele fogo, até mesmo pintá-lo poderia ser muito difícil. Os olhos de Nesta permaneciam da mesma cor azul acinzentada que os meus. Mas minério derretido era tudo em que eu conseguia pensar. Mercúrio em chamas. Nesta avançou um passo em nossa direção. Toda a atenção fixa em Rhys. Cashon casualmente se colocou no caminho, com as asas bem fechadas. Os pés, afastados no tapete. Uma posição de luta casual, mas os sifões brilharam. Sabe, disse Cashon tranquilamente para minha irmã, que da última vez que entrei em uma briga nesta casa fui expulso por um mês. O olhar incandescente de Nesta deslizou até ele, ainda indignada, mas com um toque de incredulidade. Foi culpa de Henry, é claro, continuou Cashon. Mas ninguém acreditou em mim. E ninguém ousou banir Henry. Nesta piscou devagar. Mas o olhar de minério incandescente e derretido se tornou mortal. Ou tão mortal quanto qualquer um de nós poderia ser. Até que Lucien sussurrou. O que você... Cashon parecia não querer ousar tirar os olhos de Nesta. Mas minha irmã olhou devagar para Lucien. Eu o obriguei a dar algo em troca, respondeu Nesta, com uma tranquilidade apavorante. O caldeirão. Os pelos de meu braço se arrepiaram. O olhar de Nesta se voltou para o tapete e, depois, para um ponto na parede. Quero ir para meu quarto. Levei um momento para perceber que minha irmã tinha falado comigo. Pigarrei. No alto das escadas, à direita. Segunda porta. Ou terceira, a que você quiser. O outro quarto é de Ellen. Precisamos partir, hein? Sim, me cerrei os olhos para o relógio na sala. 2 horas. Um aceno breve foi o único reconhecimento e o agradecimento de Nesta. Nós observamos conforme ela subiu as escadas, o vestido lilás seguindo, uma das mãos esguias apoiada no corrimão. Desculpe, gritou Rhys atrás de Nesta. A mão de minha irmã segurou o corrimão com força, o branco dos nós dos dedos despontou pela pele pálida, mas ela não disse nada ao prosseguir. Esse tipo de coisa é possível, murmurou Cashon, quando a porta do quarto de Nesta se fechou. Que alguém tome da essência do caldeirão. Parece que sim, ponderou Rhys, e então disse a Lucien. As chamas nos olhos não eram do mesmo tipo das suas, imagino. Lucien fez que não com a cabeça. Não? Não se relacionaram a nada em meu arsenal. Aquilo era gelo tão frio que queimava. Gelo, no entanto, fluido como chamas. Ou chamas feitas de gelo. Acho que é a morte, falei baixinho. Fixei os olhos nos de Rhys, como se fossem novamente o fio que me mantinha nesse mundo. Acho que o poder é a morte personificada. Ou qualquer que seja o poder que o caldeirão tenha sobre essas coisas. Por isso, o entalhador ouviu a respeito. Pela mãe! Exclamou Lucien, passando a mão pelos cabelos. Cashon deu um aceno sério para ele. Mas Rhys esfregou o maxilar, sopesando, pensando. Então, disse simplesmente. Mas Nesta não apenas conquistaria a morte. Ela a saquearia. Não era por nada que não queria falar a respeito, não queria nos dar seu testemunho. Para nós, milhares segundos se passaram enquanto ela estava fora. Jamais perguntei a nenhuma de minhas irmãs quanto tempo havia passado para elas dentro daquele caldeirão. Asriel sabe que você está observando, avisou Rhys de onde estava, diante do espelho de nosso quarto, arrumando a lapela do casaco preto. A casa na cidade parecia um turbilhão silencioso de atividades conforme nos preparávamos para partir. Mori e Henry tinham chegado meia hora antes, a primeira seguiu para a sala de estar, e a segunda trouxe um vestido para minha irmã.
Não ousei pedir a Anren para ver o que havia escolhido para nesta treino, dissera Anren, dias antes. Havia objetos mágicos na corte dos pesadelos que minha irmã podia estudar naquela noite, enquanto nos ocupávamos com Kir. Eu me perguntei se o Uróboro era um deles e fiz uma nota mental para perguntar a Anren o que ela sabia sobre o espelho tão desejado pelo entalhador, do qual eu de alguma forma precisaria convencer Kir a abrir mão naquela noite. Lucien se oferecera para se fazer útil enquanto estivéssemos fora, lendo alguns dos textos agora empilhados nas mesas pela sala de estar. Anren apenas grunhiu diante da oferta, o que expliquei a Lucien se tratar de um sim. Cashon já estava no telhado, casualmente afiando as lâminas. Eu havia perguntado a ele se 9 espadas eram realmente necessárias, e Cashon apenas respondeu que estar preparado não fazia mal, e que, se eu tinha tempo o suficiente para questioná-lo, então deveria ter tempo o suficiente para mais um treino. Saí rapidamente, lançando um gesto vulgar na direção do general. Com os cabelos ainda úmidos do banho que acabara de tomar, coloquei os pesados brincos nas orelhas e olhei pela janela do quarto, monitorando o jardim além. Ela estava sentada silenciosamente a uma das mesas de ferro retorcido, com uma xícara de chá diante de si. Asriel estava esticado na espreguiçadeira sobre o piso de pedra cinzenta, bronzeando as asas e lendo o que parecia ser uma pilha de relatórios, provavelmente informações sobre a corte outonal que ele planejava apresentar a Rhys depois de revisar tudo. Ele já estava vestido para a cidade escavada com a armadura bela e brutal, tão destoante do lindo jardim. E de minha irmã, sentada ali. Por que não fazer deles parceiros? Ponderei. Por que Lucien? Eu não faria essa pergunta a Lucien. Estou falando sério. Virei para Rhys e cruzei os braços. O que decide isso? Quem decide? Rhys esticou as lapelas antes de retirar um fiapo invisível do tecido. Destino, a mãe, o curso espiral do caldeirão. Rhys. Ele me observou pelo reflexo no espelho conforme caminhei até o armário, abrindo as portas para tirar de dentro o vestido escolhido. Retalhos de preto brilhante, uma versão um pouco mais modesta do que havia usado na corte dos pesadelos meses antes. Você disse que sua mãe e seu pai não eram certos um para o outro, também disse que os pais não eram certos um para o outro. Tirei o roupão. Então, não pode ser um sistema perfeito de pareamento. E se inclinei o queixo para a janela, para minha irmã e o encantador de sombras no jardim for daquilo que ela precisa. Não existe livre-arbítrio. E se Lucien desejar a união, mas ela não a desejar? Um laço de parceria pode ser rejeitado, respondeu Rhys, calmo, voltando os olhos para o espelho conforme sorvia cada centímetro de pele nua que eu exibia. A escolha. Às vezes, sim, o laço escolhe mal. Às vezes o laço não passa de algum trabalho de adivinhação prévio sobre quem fornecerá a prole mais forte. No nível mais básico, talvez seja apenas isso. Alguma função natural, não uma indicação de verdadeiras almas pareadas. Um sorriso para mim, para a raridade, talvez, do que tínhamos. Mesmo assim, continuou Rhys, sempre haverá um puxão. Para as fêmeas, costuma ser mais fácil ignorá-lo, mas os machos podem enlouquecer. É seu fardo para que o combatam, mas alguns acreditam ter direito à fêmea. Mesmo depois que o laço é rejeitado, eles a veem como um pertence. Às vezes voltam para desafiar o macho escolhido pelas fêmeas. Às vezes termina em morte. É selvagem e feio e, ainda bem, não acontece com frequência, mas muitos parceiros tentam fazer funcionar, acreditando nos motivos do caldeirão. Apenas anos depois percebem que, talvez, a parceria não tenha sido ideal em espírito. Catei o cinto preto incrustado de joias de uma gaveta do armário e o prendi baixo sobre o quadril. Então, está dizendo que ela poderia dar as costas, e Lucien teria liberdade para matar quem quer que Ellen quisesse para si. Rhys virou o rosto do espelho, por fim, com as roupas pretas impecáveis, perfeitamente justas ao corpo. Nenhuma asa naquela noite.
Não liberdade, não em minhas terras. É ilegal em nosso território há muito, muito tempo, que machos o façam. Mesmo antes de eu nascer. Em outras cortes, não? No continente, há territórios que acreditam que as fêmeas literalmente pertencem aos parceiros. Mas não aqui. Ellen teria proteção total se rejeitasse o laço. Mas ainda será um laço, ainda que enfraquecido, que a acompanhará pelo resto da existência. Acha que ela e Lucien formam um bom par. Peguei sandálias cujas tiras subiam até minhas coxas expostas, e as calcei antes de começar o trabalho de amarrá-las. Você os conhece melhor que eu. Mas direi que Lucien é leal, irredutivelmente. Asriel também. Asriel falou. Liz está preocupado com a mesma fêmea pelos últimos 500 anos. O laço da parceria não teria se encaixado para eles se existisse. Os olhos de Liz se fecharam. Acho que essa é a pergunta que Asriel tem feito a si mesmo todos os dias desde que conheceu Mor. Liz suspirou quando terminei um pé e comecei o outro. Tenho permissão de pedir que não banque a casamenteira. Deixe que encontre em seu caminho. Eu me levantei, apoiando as mãos no quadril. Eu jamais me intrometeria no relacionamento dos outros. Liz apenas ergueu uma sobrancelha em um desafio silencioso. E soube exatamente a que ele se referia. Meu estômago se revirou quando me sentei diante da penteadeira e comecei a trançar os cabelos até formar uma coroa no alto da cabeça. Talvez eu fosse uma covarde, por não poder perguntar em voz alta, mas falei, pelo laço, foi uma violação, entrar na mente de Lucien daquela forma. Não posso responder isso por você. Liz se aproximou e me deu um grampo de cabelo. Eu o prendi em uma parte da trança. Precisava ter certeza de que ele não estava prestes a tentar levá-la, a nos entregar. Liz me entregou outro. E obteve uma resposta para isso. Trabalhamos ao mesmo tempo, prendendo meu cabelo no lugar. Acho que sim. Não era só o que ele pensava, era a sensação. Eu não senti má intenção, nenhum ardil. Apenas preocupação com ela. Arrependimento. Desejo. Sacudi a cabeça. Conto a Lucien. O que fiz? Liz prendeu uma parte de meu cabelo difícil de alcançar. Precisa julgar se o custo vale admitir a culpa. O custo era a confiança hesitante de Lucien em mim, nesse lugar. Ultrapassei um limite. Mas fez isso para garantir a segurança das pessoas que ama. Não percebi. Parei, sacudindo a cabeça de novo. Liz apertou meu ombro. Não percebeu o quê? Gesticulei com os ombros, desabando no banquinho acolchoado. Que seria tão complicado? Meu rosto ficou quente. Sei que parece terrivelmente ingênuo. Sempre é complicado, e nunca fica mais fácil, não importa há quantos séculos eu esteja fazendo isso. Empurrei os outros grampos na penteadeira. É a segunda vez que entro na mente de Lucien. Então, diga que foi a última, e acabe com isso. Pisquei, erguendo a cabeça. Tinha pintado a boca com um tom de vermelho tão escuro que parecia quase preto, e agora meus lábios formavam uma fina linha. Liz esclareceu, o que está feito, está feito. Torturar-se por causa disso não vai mudar nada. Percebeu que era um limite que não gostaria de ultrapassar, então, não cometerá esse erro de novo. Eu me movi no banquinho. Você teria feito? Liz considerou. Sim. E depois teria me sentido tão culpado quanto. Ouvir aquilo apaziguou algo bem no fundo. Assenti uma vez, duas. Se quer se sentir um pouco melhor, acrescentou ele, Lucien tecnicamente quebrou as regras que estabelecemos. Então, tinha o direito de olhar dentro de sua mente, apenas para garantir a segurança de sua irmã. Ele ultrapassou o limite primeiro. Aquela coisa bem no fundo de mim se acalmou um pouco mais. Está certo? E estava feito? Observei Liz no espelho quando uma coroa preta lhe surgiu nas mãos. Aquela de penas de corvo que o vira usar ou sua gêmea feminina.
uma tiara, a qual Lis cuidadosa e respeitosamente colocou sobre a trança que tínhamos prendido no alto de minha cabeça. A coroa original surgiu no alto da cabeça de Lis um momento depois. Juntos, encaramos nossos reflexos. Senhor e Senhora da Noite. Pronta para ser maligna. Ronronou Lis a meu ouvido. Meus dedos dos pés se curvaram diante da carícia daquela voz, da lembrança da última vez que fomos à corte dos pesadelos. Como eu me sentei no colo de Lis, por onde seus dedos passearam. Eu me levantei do banco, encarando Lis diretamente. Suas mãos percorriam a pele exposta em minhas costelas. Entre meus seios. Pelo exterior de minhas coxas. Ah, ele também se lembrava. Dessa vez sussurrei, beijando a gavinha de tatuagem que despontou logo acima do colarinho do casaco preto de Lis, eu faço que implorar. Capítulo 25. Henry não vestira nesta com teias de aranha e poeira estelar, como Mori e eu estávamos vestidas. E não vestira nesta com o próprio estilo, calça larga e blusa expondo a barriga. Mantivera o traje simples. Brutal. O vestido de um preto impenetrável escorria até o piso de mármore negro do salão do trono da cidade escavada, justo no corpo e nas mangas, com o decote delineando a base do pescoço pálido de minha irmã. Os cabelos de Nesta tinham sido presos em um penteado simples para revelar as maçãs do rosto, a clareza selvagem dos olhos conforme minha irmã observava a multidão reunida, as pilastras entalhadas imponentes e as bestas escamosas que se entrelaçavam ali, e, depois, o poderoso altar e o trono em cima do mesmo, e isso sem recuar. De fato, o queixo de Nesta apenas se erguia a cada passo que ela dava na direção daquele altar. Somente um trono, percebi, aquele poderoso trono com as escamosas bestas entalhadas e entrelaçadas. Lis também se deu conta. Planejará aquilo. Minha irmã e os demais se afastaram do pé do altar, ocupando posições de flanco na base. Sem medo, sem alegria, sem luz nos rostos. Asriel, ao lado de Mor, parecia mortalmente calmo enquanto observava aqueles ali reunidos. Enquanto avaliava Kir, esperando ao lado de uma mulher de cabelos dourados que só podia ser a mãe de Mor, olhando para nós com escárnio. Não prometa nada a eles, avisara Mor a mim. Lis estendeu a mão para que eu subisse nos degraus do altar. Mantive a cabeça erguida, e as costas, esticadas, quando peguei seus dedos e subi os poucos degraus. Na direção daquele trono solitário. Lis apenas piscou um olho conforme graciosamente me escoltou até o trono, o movimento simples e suave como uma dança. A multidão murmurou quando me sentei, e a pedra preta estava gelada contra minhas coxas expostas. Todos imediatamente arquejaram quando Lis apenas se recostou no braço do trono, lançou um sorriso debochado a mim e disse à corte dos pesadelos: curvem-se. Porque eles não tinham se curvado. E comigo sentada naquele trono. Os rostos dos cortesãos eram ainda uma mistura de choque e desdém quando todos se ajoelharam. Evitei olhar para Nesta quando ela não teve escolha a não ser imitar. Mas me obriguei a olhar para Kir, para a fêmea a seu lado, para qualquer um que ousasse me encarar. E me obriguei a me lembrar do que tinham feito a Mor, que agora se curvava com um sorriso no rosto, quando mal passava de uma criança. Alguns membros da corte desviaram o olhar. Interpretarei a ausência de 2 tronos como consequência do fato de que esta visita aconteceu às pressas, disse Lis, com uma calma letal. E deixarei que todos escapem sem serem esfolados como meu presente de parceria a vocês. Nossos súditos leais, acrescentou Lis, com um leve sorriso. Passei um dedo pela espiral escamosa de uma das bestas que compunha os braços do trono. Nossa corte. Parte dela. E precisávamos que lutassem conosco. Que concordassem com isso, aquela noite. A boca que eu pintara de um vermelho tão escuro se abriu em um sorriso preguiçoso. Gavinhas de poder serpentearam na direção do altar, mas não ousaram ultrapassar o primeiro degrau. Estavam me testando, para saber que poder eu teria. Mas sem chegar perto o suficiente para ofender Ressan. Deixei que rastejassem para mais perto, farejando,
quando falei para Liz, para o salão do trono. Certamente, meu amor, eles gostariam de se levantar agora. Liz sorriu para mim, e depois, para a multidão. Levantemos-se. E eles se levantaram. E algumas daquelas gavinhas de poder ousaram subir o primeiro degrau. Golpeei. 3 arquejos soaram pelo salão murmurante, sufocados, quando choquei magia afiada como uma garra contra aqueles poderes curiosos demais. Enterrei profunda e violentamente. Um gato com um pássaro sob a pata. Diversos pássaros. Desejam isto de volta? Perguntei, em voz baixa, para ninguém em especial. Perto do pé do altar, Kir olhava com raiva por cima do ombro, a coroa prateada reluzia sobre os cabelos loiros. Alguém soluçou no fundo do salão. Não sabem, ronronou Liz para a multidão, que não é educado tocar uma dama sem permissão. Em resposta, enterrei ainda mais aquelas garras escuras, e a magia de quem quer que tenha ousado me testar se debatia e hipnoteava. Comportem-se, cantarolei para a multidão. E soltei. 3 borrões separados de movimento disputaram minha atenção. Alguém tinha atravessando imediatamente, fugindo. Outra pessoa desmaiara. E uma terceira se agarrava a quem quer que estivesse ao lado, tremendo. Marquei todos os rostos. Henri e Nesta se aproximaram do pé do altar. Minha irmã encarava como se jamais tivesse me visto. Não ousei tirar a máscara de frieza divertida. Não ousei perguntar se os escudos de Nesta estavam de pé, se alguém acabara de tentar testá-la também. A expressão imponente da própria Nesta não exibia nada. Henri fez uma reverência com a cabeça para Liz, para mim. Peço dispensa, grão senhor. Liz gesticulou com a mão desinteressada. Vão? Divirtam-se. Ele indicou a multidão atenta com o queixo. Comida e música. Agora. Liz foi obedecido. Imediatamente. Minha irmã e Henri sumiram antes que a multidão pudesse começar a se dispersar, caminhando direto para aquelas portas imponentes, para dentro da escuridão. A fim de brincar com parte do tesouro mágico guardado ali, a fim de dar a Nesta algum treino para quando Henri descobrisse como consertar a muralha. Algumas cabeças se voltaram na direção das duas, depois, rapidamente, se desviaram quando Henri reparou nelas. Quando exibiu parte do monstro dentro de si. Ainda não tínhamos contado a Henri sobre o entalhador de ossos, sobre a visita à prisão. Algo parecido com culpa se enroscou em meu estômago. Mas eu supus que precisaria me acostumar com aquilo quando Liz flexionou o dedo na direção de Kir e falou. Sala do Conselho. Em 10 minutos. Os olhos de Kir se semicerraram diante da ordem, e a fêmea a seu lado manteve a cabeça baixa, o retrato da subserviência. O que Mor deveria ter sido. Minha amiga, de fato, observava os pais com indiferença fria no rosto. Asriel manteve-se um passo atrás, monitorando tudo. Não me deixei parecer interessada demais, preocupada demais, quando Liz me ofereceu a mão e nos levantamos do trono. E fomos conversar sobre guerra. A câmara do conselho da cidade escavada era quase tão grande quanto o salão do trono. Era escavada da mesma rocha preta, e as pilastras imitavam aquelas bestas enroscadas. Muito abaixo do teto alto em domo, uma mesa imensa de vidro negro dividia o salão em 2, como um relâmpago, os cantos foram deixados prolongados e irregulares. Afiados como uma lâmina. Liz ocupou um assento na cabeceira da mesa. Ocupei aquele na ponta oposta. Asriel e Mor encontraram assentos de um dos lados, e Kir se acomodou no assento do outro lado. Uma cadeira a seu lado permaneceu vazia. Liz se recostou na cadeira, girando o vinho que fora servido por um criado de rosto petrificado um momento antes. Fora difícil para mim não agradecer ao macho que enchera minha taça. Mas, ali, eu não agradecia a ninguém. Ali, tomava o que era meu, e não oferecia gratidão ou desculpas. Sei por que está aqui, falou Kir, sem rodeios. A sobrancelha de Liz se ergueu lindamente. Kir nos observou, desprazer estampado naquele belo rosto. Ibern está se agitando.
Suas legiões, um olhar de desprezo para Asriel, para os ilirianos que ele representava, estão se reunindo. Kir entrelaçou os longos dedos e os apoiou no vidro. Quer pedir que meus precursores da escuridão se juntem a seu exército. Rhys bebericou do vinho. Bem, ao menos me poupou o esforço de tocar no assunto com cerimônias. Kir manteve o olhar fixo, sem piscar. Confesso ter empatia pela causa de Ibern. Mor se moveu sutilmente na cadeira. Asriel apenas fixou aquele olhar gélido, onisciente, em Kir. Não seria o único, replicou Rhys, friamente. Kir franziu a testa para o candelabro de obsidiana, moldado como uma guirlanda de flores noturnas, o centro brilhava com luz férica prateada. Há muitas semelhanças entre o povo de Ibern e o meu. Ambos estamos presos, estagnados. Da última vez que verifiquei, interrompeu Mor, você tem liberdade para fazer o que quiser há séculos. Mas até. Kir sequer olhou para a filha, o que garantiu um olhar de ódio de Asriel diante do desprezo. Ah, mas somos livres aqui. Nem mesmo a totalidade desta montanha nos pertence, não com seu palácio no alto. Tudo isto pertence a mim, devo lembrá-lo, respondeu Rhys, com sarcasmo. É essa mentalidade que me faz ver o povo engessado de Ibern como semelhante. Quer o palácio lá no alto, Kir, então é seu. Rhys cruzou as pernas. Não sabia que o cobiçava há tanto tempo. O sorriso de resposta de Kir foi quase viperino. Deve precisar desesperadamente de minha ajuda, Rhys-san. De novo, aquele olhar odioso para Asriel. Os morcegos gigantes não dão mais conta do recado. Venha treinar com eles, disse Asriel, baixinho. E descobrirá por conta própria. Durante seus séculos de existência miserável, Kir certamente dominará a arte de rir com desprezo. E a forma como o fazia para Asriel. Os dentes de Mor brilharam à luz tênue. Foi difícil evitar fazer o mesmo. Não tenho dúvidas, respondeu Rhys, o retrato do glorioso tédio de que já decidiu qual será seu preço. Kir olhou para a ponta da mesa, para mim. Deliciando-se com o olhar enquanto eu o encarava de volta. Decidi. Meu estômago se revirou diante daquele olhar, das palavras. Poder sombrio ressoou pela câmara, fazendo o lustre de ônix tilintar. Cuidado, Kir. Kir apenas sorriu para mim e, depois, para Rhys. Mor ficara completamente quieta. O que me daria por uma tentativa de ganhar esta guerra, Rhys? Você se prostituiu para Amaranta, mas, e quanto à sua parceira? Ele não se esquecera de como o havíamos tratado. De como o havíamos humilhado meses antes. E Rhys, havia apenas morte eterna e impiedosa em seu rosto, na escuridão que se reunia atrás da cadeira. O acordo que nossos ancestrais fizeram garante a você o direito de escolher como e quando seu exército auxiliará o meu. Mas não lhe garante o direito de se manter com vida, Kir, quando eu me cansar de sua existência. Como se em resposta, garras invisíveis sulcaram marcas profundas na mesa, e o vidro rangeu. Eu me encolhi. Kir empalideceu diante das linhas agora a centímetros dele. Mas achei que pudesse hesitar em me ajudar, prosseguiu Rhys. Eu jamais o vira tão calmo. Não calmo, mas cheio de um ódio gélido. Do tipo que, às vezes, lampejava nos olhos de Asriel. Rhys estalou os dedos e disse a ninguém em particular. Tragam-no. As portas se abriram com um vento fantasma. Não sabia para onde olhar quando um criado acompanhou a alta figura masculina. Para Mor, cujo rosto ficou branco de medo. Para Asriel, que levou a mão à adaga reveladora da verdade com cada fôlego alerta, concentrado, mas nada surpreso. Sem um pingo de choque. Ou para Eris, o herdeiro da corte outonal, quando ele caminhou para dentro da sala. Capítulo 26. Era para ele o último assento vago. E Rhys. Ele permaneceu jogado na cadeira, bebericando do vinho. Bem-vindo de volta, Eris, disse Rhys, tranquilamente. Faz o quê? 5 séculos desde que colocou os pés aqui. Mor desviou o olhar para Rhys. Traição é. Magoa.
Era mágoa que lampejava ali. Por não ter nos avisado. Por aquela surpresa. Eu me perguntei se tinha dominado minhas feições com mais sucesso que minha amiga quando Eris reivindicou o assento vago à mesa, sem se dar o trabalho de sequer acenar para um Kir de olhar cauteloso. De fato, faz tempo. Ele se curara desde aquele dia no gelo, não havia um sinal do ferimento na barriga provocado por Cashon. Os cabelos ruivos estavam soltos, uma cortina sedosa sobre a casaca cor de cobalto. O que ele está fazendo aqui? Disparei pelo laço, sem me incomodar em esconder o que corria por minhas veias. Assegurando que Kir concordará em ajudar, foi tudo o que Rhys respondeu, as palavras ternas só e curtas. Contidas. Como se ainda dominasse todo o poder do ódio. Sombras se enroscaram em torno dos ombros de Asriel, lhe sussurrando ao ouvido enquanto o encantador encarava Eris. Você um dia quis formar laços com a Outonal, Kir disse-lhes, apoiando a taça de vinho. Bem, eis sua chance. Eris está disposto a oferecer uma aliança formal, em troca de seus serviços na guerra. Como o diabo conseguiu que ele concordasse com isso? Rhys não respondeu. Ressan. Kir se recostou no assento. Não é o suficiente. Eris riu com escárnio, servindo-se de uma taça de vinho do decantador no centro da mesa. Eu tinha esquecido porque fiquei tão aliviado quando nosso acordo se desfez da última vez. Rhys lhe lançou um olhar de aviso. Eris apenas bebeu intensamente. O que quer então, Kir? Ronronou Rhys. Eu tinha a sensação de que, se Kir sugerisse de novo que me queria, acabaria estatelado na parede. Mas Kir também devia saber. E apenas respondeu a Ressan. Quero sair. Quero espaço. Quero que meu povo seja livre desta montanha. Tem todos os confortos, rebati, por fim. E mesmo assim não basta. Kir também me ignorou. Como tenho certeza de que ignorava a maioria das mulheres em sua vida. Você andou guardando segredos, grão-senhor, argumentou Kir, com um sorriso odioso, entrelaçando as mãos e apoiando-as na mesa danificada. Bem em cima do sulco mais próximo. Sempre me perguntei, para onde todos vocês iam quando não estavam aqui. Hibern respondeu essa pergunta por fim, graças a um ataque a... Qual é o nome? Velaris. Sim. A Velaris. A cidade de luz estelar. Mor ficou completamente imóvel. Quero acesso à cidade, decretou Kir. Para mim e minha corte. Não respondeu Mor. A palavra ecoou pelas pilastras, pelo vidro, pela rocha. Eu estava disposta a concordar. Mas só de pensar naquelas pessoas, em Kir, soltas em Velaris. Maculando-a com sua presença, com o ódio e as mentes fechadas, com o desdém e a crueldade. Rhys não negou. Não descartou a sugestão. Você não pode estar falando sério. Rhys apenas observou Kir enquanto respondia pelo laço, previ isso, e tomei precauções. Reflete. A reunião com os governadores do palácio. Estava ligada a isto. Sim. Haveria condições, avisou Rhys. Mor abriu a boca, mas Asriel apoiou a mão coberta de cicatrizes sobre a dela. Mor puxou a mão de volta, como se tivesse sido queimada, queimada como ele fora. A máscara fria de Asriel sequer hesitou diante da rejeição. Apesar de Eris ter rido baixinho. O suficiente para fazer os olhos de Asriel brilharem com ódio quando os fixou no filho do grão-senhor. Eris apenas inclinou a cabeça para o encantador de sombras. Quero acesso irrestrito, disse Kir a Rhys. Não o terá, respondeu Rhys. Haverá estadias limitadas, quantidades limitadas de pessoas. Isso será decidido depois. Mor voltou os olhos suplicantes para Rhys. Sua cidade, o lugar que tanto amava. Eu quase conseguia ouvir. A cisão prestes a estourar em nosso círculo. Kir olhou para Mor por fim, e percebeu o desespero e o ódio. E sorriu. Não tinha real intenção de sair dali. Apenas o desejo de tomar algo que, sem dúvida, soubera que a filha adorava.
Eu poderia ter alegremente dilacerado o pescoço de Kir quando ele respondeu. Feito. Rhys nem mesmo sorriu. Mor apenas encarava meu parceiro, com aquela expressão de súplica lhe franzindo o rosto. Mais uma coisa acrescentei, esticando os ombros. Mais um pedido. Kir ousou reconhecer minha presença. Preciso do espelho, Uróboro, avisei, desejando que minhas veias permanecessem frias. Imediatamente. Interesse e surpresa se incendiaram nos olhos castanhos de Kir. Os olhos de Mor. Quem lhe disse que eu o tenho? Perguntou Kir, baixinho. Isso importa. Eu o quero. Sequer sabe o que é Uróboro. Cuidado com o tom, Kir avisou Rhys. Kir se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa. O espelho. Ele riu em voz baixa. Considere meu presente de parceria. E acrescentou, com um veneno adocicado. Se conseguir pegá-lo. Não uma ameaça para enfrentar Kir, mas... O que quer dizer? Kir ficou de pé, sorrindo, como um gato com um canário na boca. Para pegar o Uróboro, para reivindicá-lo, precisa primeiro olhar para ele. Kir seguiu para as portas, sem esperar ser dispensado. E todos os que tentaram fazê-lo ficaram loucos ou foram irreparavelmente destruídos. Até mesmo um ou dois grãos-senhores, se a lenda é verdadeira. Um gesto de ombros. Então, é seu, se ousar enfrentá-lo. Kir parou sob o portal quando as portas se abriram com um vento fantasma. Ele disse a Rhys, talvez o mais perto que chegaria de pedir permissão para sair. Lord Thanatos está com dificuldades com a filha de novo. Requer minha assistência. Rhys apenas gesticulou com a mão, como se não tivesse acabado de entregar nossa cidade ao macho. Kir indicou Eris com o queixo. Desejarei falar com você, em breve. Depois que terminasse de se gabar da vitória naquela noite. Do que tínhamos lhe entregado. E perdido. Se o Uróboro não podia ser recuperado, pelo menos não sem um risco terrível. Afastei o pensamento, selando-o para mais tarde, quando Kir saiu. Deixando nosso grupo sozinho com Eris. O herdeiro da Outonal apenas bebericou o vinho. E eu tive a sensação terrível de que Mor tinha ido para um lugar muito, muito distante quando Eris apoiou a taça e disse. Você parece bem, Mor. Não fale com ela, respondeu Asriel, baixinho. Eris deu um sorriso amargo. Vejo que ainda guarda rancor. Esse acordo, Eris replicou Rhys, depende somente de que você fique de boca fechada. Eris conteve uma gargalhada. E não fiz um excelente trabalho. Nem mesmo meu pai suspeitou quando parti esta noite. Olhei de meu parceiro para Eris. Como isso aconteceu? Eris me olhou da cabeça aos pés. Para a coroa e o vestido. Não achou que eu sabia que seu encantador de sombras viria xeretar para descobrir se eu havia contado a meu pai sobre seus poderes. Principalmente depois que meus irmãos tão misteriosamente se esqueceram também. Eu sabia que seria uma questão de tempo antes que um de vocês aparecesse para cuidar de minha memória. Eris bateu na lateral da cabeça com um longo dedo. Uma pena para você que eu aprendi uma ou duas coisas sobre Daiamati. Uma pena para meus irmãos que jamais me incomodei em ensinar-lhes. Meu peito se apertou. Rhys. Para me manter a salvo da ira de Beron, para evitar que a potencial aliança com os grãos-senhores ruísse antes de começar. Rhys. Foi um esforço conter as lágrimas nos olhos. Uma carícia suave pelo laço foi a única resposta. É claro que não contei a meu pai, continuou Eris, bebendo do vinho de novo. Por que desperdiçar esse tipo de informação no desgraçado? A resposta seria caçá-la e matá-la, sem perceber a merda em que estamos enterrados com Ibern, e que você pode ser a chave para impedir isso. Então, ele planeja se juntar a nós, respondeu Rhys. Não se descobrir sobre nosso segredinho. Eris riu. Mor piscou, como se percebesse que o contato de Rhys com Eris, o convite para que ele viesse até nós.
O olhar que ela me deu, claro e determinado, me disse o bastante. Mágoa e ódio ainda espiralavam ali, mas a compreensão também. Então, qual é o preço, Eris? Indagou Mor, apoiando os braços expostos no vidro escuro. Outra noivinha para você torturar. Algo lampejou nos olhos de Eris. Não sei quem contou essas mentiras a você para início de conversa, Morrigan disse ele, com uma calma maligna. Provavelmente os desgraçados de que se cerca. Um olhar de desprezo para Asriel. Mor grunhiu, fazendo o vidro chacoalhar. Jamais deu qualquer prova em contrário. Certamente não quando me deixou naquele bosque. Havia forças em ação que você nunca considerou, respondeu Eris, friamente. E não vou desperdiçar meu fôlego explicando-as a você. Acredite no que quiser a meu respeito. Você me caçou como se fosse um animal, interrompi. Acho que escolheremos acreditar no pior. O rosto pálido de Eris corou. Recebi uma ordem. E fui enviado para executá-la com 2 de meus irmãos. E quanto ao irmão que caçou a meu lado? Aquele cuja amante você ajudou a executar diante de seus olhos. Eris bateu com a palma da mão na mesa. Não sabe de nada sobre o que aconteceu naquele dia. Nada. Silêncio. Esclareça. Foi tudo o que eu disse. Eris me encarou. Encarei de volta. Como acha que ele chegou à fronteira da primaveril? Falou Eris, em voz baixa. Eu não estava lá, quando fizeram aquilo. Pergunte a ele. Eu me recusei. Foi a primeira e única vez que neguei algo a meu pai. Ele me puniu. E quando me libertei? Também o matariam. Eu me certifiquei de que não o fizessem. De que Talin recebesse o recado, anonimamente, para correr para a própria fronteira. Onde 2 dos irmãos de Eris tinham sido mortos. Por Lucien e Talin. Eris puxou um fio solto no casaco. Nem todos tivemos a sorte com amigos e família que você teve, Rissand. O rosto de Rhys era uma máscara de tédio. Parece que não. E nada disso apagava por completo o que Eris tinha feito, mas... Qual foi o preço pedido? Repeti. A mesma coisa que eu disse a Asriel quando o encontrei xeretando no bosque de meu pai ontem. Mágoa se incendiou nos olhos de Mor quando ela virou a cabeça para o encantador de Sambras. Mas Asriel sequer a reconheceu quando anunciou. Quando a hora chegar, devemos apoiar a reivindicação de Eris ao trono. Mesmo enquanto Asriel falava, aquele ódio congelado lhe tomava o rosto. E Eris era esperto o suficiente para, por fim, empalidecer ao perceber. Talvez por isso Eris tivesse guardado para si o conhecimento de meus poderes. Não apenas para esse tipo de acordo, mas para evitar a ira do encantador de Sambras. A lâmina na lateral do corpo. O pedido ainda está de pé, Rissand disse Eris, controlando-se. Para matar meu pai e acabar logo com isso. Posso reunir tropas agora mesmo. Pela mãe. Ele nem mesmo tentava esconder, mostrar qualquer remorso. Foi difícil evitar que minha boca se escancarasse à mesa diante da determinação, da casualidade com que falara. Tentador, mas problemático demais, respondeu Rhys. Beron ficou do nosso lado na guerra. Espero que se incline para o mesmo lado de novo. Um olhar significativo para Eris. Ele se inclinará, prometeu Eris, passando o dedo por uma das marcas sulcadas na mesa. E eu permanecerei felizmente ignorante aos danos de Feire. Um trono, em troca do silêncio. E do apoio. Não prometa aqui nenhuma coisa com a qual você se importa, disse Rhys, gesticulando com a mão em dispensa. Eris apenas se levantou. Veremos. Ele franziu a testa para Mor quando virou o vinho e apoiou a taça. Fico surpreso por ainda não conseguir se controlar diante dele. Tinha todas as emoções estampadas nesse seu rostinho lindo. Cuidado, avisou Asriel. Eris olhou de um para outro, com um leve sorriso. Secretamente. Como se soubesse algo que Asriel não sabia. Eu não teria tocado em você, disse ele a Mor, que empalideceu de novo.
Mas, quando você trepou com aquele outro desgraçado? Um grunhido saiu da garganta de Rhys diante daquilo. E da minha? Eu soube por que fez aquilo. De novo, aquele sorriso secreto que fez Mor encolher. Encolher? Então, dei a você a liberdade, acabando com o noivado sem deixar incertezas. E o que aconteceu a seguir? Grunhiu Asriel. Uma sombra percorreu o rosto de Eris. Há poucas coisas de que me arrependo. Aquela é uma delas. Mas, talvez um dia, agora que somos aliados, eu conte por quê. O que me custou? Não dou a mínima, respondeu Mor, em voz baixa. Ela apontou para a porta. Saia. Eris fez uma reverência debochada para Mor. Para todos nós. Vejo vocês na reunião em 12 dias. Capítulo 27. Encontramos Nesta e Anren esperando do lado de fora do salão do trono, ambas parecendo irritadiças e cansadas. Bem, éramos 6, então. Não duvidei da alegação de que ir sobre o espelho, e me atrever a olhar para ele. Nenhum de nós podia correr aquele risco. De ser destruído. De ficar louco. Nenhum de nós, não no momento. Talvez o entalhador de ossos soubesse disso. Tivesse me mandado em uma tarefa inútil apenas para se divertir. Não nos demos o trabalho de nos despedir da corte murmurante quando atravessamos para a casa na cidade. Para Velaris, a paz e a beleza agora infinitamente mais frágeis. Cashon tinha descido do telhado em algum momento para se juntar a Lucien na sala de estar, e os livros da parede estavam espalhados na mesa baixa diante dos dois. Ambos se levantaram diante das expressões em nossos rostos. Cashon estava a meio caminho de Mor quando ela se virou para Rhys e falou. Por quê? E a voz falhou. E algo em meu peito também se partiu diante das lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto de Mor. Rhys apenas ficou parado ali, encarando a prima. A expressão indecifrável. Observando enquanto Mor lhe batia com as mãos no peito e gritava. Por quê? Rhys recuou um passo. Eris encontrou Asriel, nossas mãos estavam atadas. Fiz o melhor da situação. Ele engoliu em seco. Desculpe. Cashon os observava, congelado no meio da sala. E presumi que Rhys estava contando a ele pela mente, presumi que estava contando a Anren, e talvez até para Lucien e Nesta, pelo modo como piscavam os olhos, surpresos. Mor se virou para Asriel. Por que não disse nada? Asriel a encarou, sem hesitar. Nem mesmo farfalhou as asas. Por que você teria tentado impedir? E não podemos nos dar o luxo de perder a aliança de Kiro e enfrentar a ameaça de Eris. Está trabalhando com aquele porco, interrompeu Cashon, depois de ter sido inteirado, aparentemente. Ele passou para o lado de Mor, a mão nas costas da férica. Então, sacudiu a cabeça para Asriel e Rhys, o nojo lhe contraindo o lábio. Devia ter empalado a cabeça maldita de Eris nos portões da frente. Asriel apenas os observou com aquela indiferença gélida. Mas Lucien cruzou os braços, recostando-se contra o encosto do sofá. Preciso concordar com Cashon. Eris é uma cobra. Talvez Rhys não o tivesse inteirado de tudo, então. A respeito do que Eris alegara sobre salvar o irmão mais novo de qualquer forma possível. Da própria desobediência. Sua família inteira é desprezível, disse Anren a Lucien, de onde ela e Nesta permaneciam à porta. Mas Eris pode se provar uma alternativa melhor. Se puder encontrar uma forma de matar Beron e se certificar de que o poder passe para ele. Tenho certeza de que encontrará, respondeu Lucien. Mas Mor ainda encarava Rhys, com aquelas lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas vermelhas. Não é Eris, retrucou Mor, a voz falhando. É aqui. Ela indicou com a mão a casa, a cidade. Este é meu lar, e vai deixar Kir destruí-lo. Tomei precauções, assegurou Rhys, com um tom tenso na voz que eu não ouvia há um tempo. Muitas delas.
começando com a reunião com os governadores dos palácios, e conseguindo que concordassem em jamais servir, abrigar ou entreter qualquer um da corte dos pesadelos. Mor piscou. A mão de Cashon passou para o ombro da prima e apertou. Estão passando as notícias para todos os donos de estabelecimentos da cidade, continuou Liz. Todos os restaurantes e lojas e locais de recepção. Então, Kira e sua Laia podem vir até aqui. Mas não acharam que é um lugar acolhedor? Ou um em que podem sequer encontrar alojamento? Ele ainda assim vai destruí-la, sussurrou Mor, sacudindo a cabeça. Cashon deslizou o braço em volta dos ombros dela, com a expressão mais severa do que eu jamais vira, enquanto observava Liz. E depois, Asriel. Devia ter nos avisado. Eu devia, respondeu Liz, embora não parecesse arrependido. Asriel apenas permaneceu a 30 centímetros de distância, as asas bem fechadas e os sifões reluzindo. Eu me intrometi por fim. Imporemos limites sobre quando e com que frequência virão. Mor sacudiu a cabeça, ainda sem olhar para qualquer direção que não a de Liz. Se Amaranta estivesse viva. A palavra serpenteou pela sala, escurecendo os cantos. Se estivesse viva e eu me oferecesse para trabalhar com ela, mesmo que fosse para salvar a todos nós, como você se sentiria? Nunca tinham chegado tão perto de discutir o que acontecera com Liz. Eu me aproximei de Liz, roçando os dedos contra os dele. E os dedos de Liz entrelaçaram os meus. Se Amaranta nos oferecesse uma chance ínfima de sobrevivência, disse Liz, com o olhar fixo. Então, eu não daria a mínima para o fato de ter me obrigado a trepar com ela durante todos aqueles anos. Cashon se encolheu. A sala inteira se encolheu. Se Amaranta aparecesse naquela porta agora mesmo, grunhiu Liz, apontando na direção da entrada do saguão, e dissesse que poderia nos dar uma chance de derrotar Ibern, de manter todos vocês vivos, eu agradeceria ao maldito caldeirão. Mor sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo livremente de novo. Não está falando sério. Estou. Liz. Mas o laço, a ponte entre nós, era um vazio uivante. Uma tempestade revolta, sombria. Longe demais, aquilo os levava longe demais. Tentei atrair o olhar de Cashon, mas ele os monitorava de perto, com a pele dourada sobrenaturalmente pálida. As sombras de Asriel se reuniram, meio que o ocultando de vista. E Anren se colocou entre Liz e Mor. Os dois eram mais altos que ela. Evitei que esta unidade se desfizesse durante 49 anos, disse Anren, com os olhos brilhando forte como relâmpago. Não vou deixar que a dilacerem agora. Ela encarou Mor. Trabalhar com Kirieres não é o mesmo que perdoá-los. Quando esta guerra terminar, eu os caçarei e os estriparei com você se for o que desejar. Mor não disse nada, embora, por fim, tivesse desviado o olhar de Liz. Meu pai vai envenenar esta cidade. Não permitirei que o faça, replicou Anren. Acreditei nela. E acho que Mor também, pois as lágrimas que continuaram escorrendo, pareceram se alterar, de alguma forma. Anren se virou para Liz, cuja expressão agora se aproximava de devastação. Deslizei a mão pela dele. Vejo você, falei, dando a Liz as palavras que certa vez sussurrara, tantos meses antes. E não me assusta. Você é um desgraçado ardiloso, disse Anren a ele. Sempre foi e provavelmente sempre será. Mas isso não o exime, menino, de não nos ter avisado. Avisado a ela, não quando aqueles dois monstros estavam envolvidos. Sim, tomou a decisão certa, agiu bem. Mas também agiu mal. Algo como vergonha escureceu o olhar de Liz. Desculpe. As palavras, para Mor, para Anren. Os cabelos pretos de Anren oscilaram quando ela os observou. Mor apenas sacudiu a cabeça, por fim, mais em aceitação que em recusa. Engoli em seco, com a voz áspera, quando falei. Isso é guerra. Nossos aliados são poucos e já não confiam em nós. Encarei cada um deles, minha irmã, Lucien, Mor e Asriel, e Cashon. Então, Anren. Depois, meu parceiro.
Apertei sua mão diante da culpa que agora o agarrava profundamente. Todos vocês já foram à guerra e voltaram, enquanto eu sequer coloquei os pés em um campo de batalha. Mas, preciso imaginar que não duraremos muito se houver uma ruptura entre nós. De dentro para fora. Palavras trôpegas, quase incoerentes, mas Asriel disse, por fim. Ela está certa. Mor sequer olhou na direção dele. Eu podia ter jurado que culpa anuviara os olhos de Asriel, surgira e sumira em um piscar de olhos. Anren recuou para o lado de Nesta quando Cashon me perguntou. O que aconteceu com o espelho? Sacudi a cabeça. Kir disse que é meu se eu ousar pegá-lo. Aparentemente, o que se vê dentro dele destrói a pessoa, ou a deixa louca. Ninguém jamais saiu ileso. Cashon xingou. Exatamente falei. Era um risco que talvez nenhum de nós estivesse totalmente pronto para enfrentar. Não quando éramos todos necessários, cada um de nós. Mor acrescentou, com a voz um pouco rouca, ajustando as pregas e faixas de tecido ébano do vestido esvoaçante. Meu pai disse a verdade em relação a isso. Fui criada com lendas do espelho. Nenhuma era agradável. Ou bem-sucedida. Cashon franziu a testa para mim, para Liz. Então, o que? Estão falando do Uroboros, interrompeu Anren. Pisquei. Merda. Merda. O que querem com aquele espelho? A voz assumira um timbre grave. Liz passou a mão livre para o bolso. Se a honestidade é o tema da noite. O entalhador de ossos pediu por ele. As narinas de Anren se dilataram. Vocês foram à prisão. Seus velhos amigos disseram oi, revelou Cashon, recostando um ombro contra o portal arqueado da sala de estar. A expressão de Anren se contraiu, e Nesta olhou de um para o outro, com cautela. Estudando-nos. Principalmente quando os olhos de Mercúrio de Anren giraram. Por que foram? Abri a boca, mas o ouro do olho de Lucien me chamou a atenção. Fisgou-a. Minha hesitação devia ter sido indicativa de minha cautela. Com o maxilar trincado devido à frustração, Lucien pediu licença e foi para o quarto. Frustração, e talvez desapontamento. Eu bloqueei a sensação, o que aquilo fazia a meu estômago. Tínhamos algumas perguntas para o entalhador. Cashon deu a Anren um breve sorriso depois que Lucien se foi. E temos algumas para você. Os olhos cheios de fumaça de Anren se incendiaram. Vão libertar o entalhador? Sim. Disse eu, simplesmente. Um exército de um monstro só. Isso é impossível. Devo lembrar-lhe de que você, doce Anren, escapou. Replicou Liz, suavemente. E permaneceu livre. Então, isso pode ser feito. Talvez você possa nos contar como o fez. Cashon tinha se posicionado à porta, percebi, para ficar mais perto de Nesta. Para pegá-la se Anren decidisse que não gostava do rumo daquela conversa. Ou que não tinha apreço pela mobília da sala. Exatamente por isso Liz agora se colocara do outro lado de Anren para atrair sua atenção para longe de mim, e de Mor atrás de nós, cada músculo do corpo esguio alerta. Cashon encarava Nesta, tão concentrado que minha irmã por fim se virou para ele. Encarou-o de volta. Cashon inclinou a cabeça, sutilmente. Uma ordem silenciosa. Nesta, para meu choque, obedeceu. Passou para o lado de Cashon quando Anren respondeu para Liz. Não? Não foi um pedido. Certa vez, Rezanda admitira que só questionar Anren fora algo que ela lhe permitira apenas recentemente. Mas dar uma ordem a ela, pressioná-la daquela forma. Feiri e Cashon falaram com o entalhador de ossos. Ele quer o Uroboros em troca de nos servir, de combater Hiberno para nós. Mas precisamos que explique como soltá-lo. O acordo que Liz ou eu faríamos com o entalhador seria o bastante para que ele fizesse nossa vontade. Mais alguma coisa. A voz de Anren estava calma demais, doce demais.
Quando terminarmos com tudo isso, falou Rhys, então, minha promessa de meses atrás ainda está de pé, use o livro para se mandar para casa se quiser. Henry encarou Rhys. O silêncio era tão profundo que o relógio na sala de estar podia ser ouvido. E além dele, a fonte no jardim. Chame seu cachorro de volta, ordenou Henry, com aquele tom letal. Porque a sombra no canto atrás de Henry, aquilo era Asriel. O cabo de obsidiana da reveladora da verdade estava na mão coberta de cicatrizes. Asriel se movera sem que eu percebesse, embora eu não tivesse dúvidas de que os demais provavelmente estivessem cientes. Henry exibiu os dentes para Asriel. O lindo rosto do guerreiro sequer tremeu. Rhys permaneceu onde estava e perguntou a Henry. Por que não nos conta? Cashon casualmente passou Nesta para trás de si, os dedos agarrando a saia do vestido preto. Como se para se assegurar de que Nesta não estivesse no caminho direto de Henry. Minha irmã apenas ficou na ponta dos pés para olhar por cima de seu ombro. Porque a pedra sob esta casa tem ouvidos, o vento tem ouvidos, tudo está escutando, respondeu Henry. E, se relatarem de volta, eles se lembrarão, Rhys, de que não me pegaram. E não os deixarei me colocarem naquele poço escuro de novo. Meus ouvidos parecerão surdos quando um escudo foi erguido. Ninguém vai ouvir além desta sala. Henry observou os livros esquecidos na mesa baixa da sala de estar. As sobrancelhas se franzirão. Precisei abrir mão de algo. Precisei abrir mão de mim. Para sair, precisei me tornar outra coisa totalmente diferente, algo que a prisão não reconheceria. Então, eu me aprisionei neste corpo. Jamais tinha ouvido Henry gaguejar uma palavra antes. Disse que outra pessoa aprendeu, indagou Rhys, com cautela. Mente, para acobertar o que fizera. Para que ninguém soubesse. Para escapar da prisão, eu me fiz mortal. Imortal como vocês, mas, mortal em comparação com o que eu era. E o que eu era? Não sentia da forma como vocês sentem. Da forma como sinto agora. Algumas coisas, lealdade e ira e curiosidade, mas não tanta variedade. De novo, aquele olhar longínquo. Eu era perfeita, de acordo com alguns. Não me arrependia, não ficava de luto e dor. Eu não a sentia. Mas acabei aqui, porque não era exatamente como os demais. Mesmo como o que eu era diferente. Curiosa demais. Questionadora demais. No dia em que a falha apareceu no céu, foi a curiosidade que me impulsionou. Meus irmãos e irmãs fugiram. Sob as ordens de nosso governante, tínhamos acabado de devastar 2 cidades, massacrando-as completamente até virarem escombros na planície, mas eles fugiram a partir daquela falha no mundo. No entanto, eu queria ver. Eu queria. Não fui feita ou gerada para sentir coisas tão egoístas quanto querer. Tinha visto o que acontecera com aqueles de meu tipo que se desgarravam, que aprendiam a colocar as próprias necessidades em primeiro plano. Que desenvolviam sentimentos. Mas passei pela falha no céu. E aqui estou. E abriu mão de tudo isso para sair da prisão. Perguntou Mor, baixinho. Entreguei minha graciosidade, minha imortalidade perfeita. Eu sabia que depois que o fizesse, sentiria dor. E arrependimento. Eu quereria e queimaria por querer. Eu cairia. Mas estava. O tempo que fiquei trancafiada ali. Não me importava. Não sentirá o vento no rosto, não cheirará a chuva. Nem mesmo me lembrava de qual era a sensação. Não me lembrava da luz do sol. Foi para Asriel que a atenção de Mor se voltou, a escuridão do encantador de sombras recuou e revelou olhos compreensivos. Trancafiada. Então, me aprisionei neste corpo. Enterrei minha graciosidade incandescente bem no fundo. Abri mão de tudo o que eu era. A porta da cela simplesmente se abriu. Então, saí. Uma graciosidade incandescente.
que ainda queimava bem no fundo de Anren, visível apenas na fumaça dos olhos cinzentos. Esse será o custo de libertar o entalhador, explicou Anren. Precisarão prendê-lo a um corpo. Torná-lo férico. E duvido que ele concorde. Principalmente sem o Uróboro. Ficamos em silêncio. Deviam ter me perguntado antes de ir, admoestou ela, com aquela rispidez de volta à voz. Eu os teria poupado da visita. Rezan engoliu em seco. Você pode ser libertada. Não por mim. O que aconteceria se o fosse? Anren o encarou por um longo tempo. Depois, encarou a mim. Queixon. Asriel. Mor. Nesta. Finalmente, encarou de volta meu parceiro. Eu não me lembraria de você. Não me importaria com nenhum de vocês. Eu os destruiria ou abandonaria. O que sinto agora, seria estranho para mim, não teria força. Tudo o que sou, este corpo, deixaria de existir. O que você era? Sussurrou Nesta, dando a volta por Queixon para se colocar ao lado do general. Anren brincou com um dos brincos de pérola negra. Uma mensageira, e soldado assassina. De um deus vingativo que governava um mundo jovem. Eu conseguia sentir as perguntas fervilhando nos outros. Os olhos de Rhys quase brilhavam com elas. Seu nome era Anren? Perguntou Nesta. Não? A fumaça espiralou nos olhos de Anren. Não me lembro do nome que recebi. Usei Anren porque é uma longa história. Quase implorei para que ela contasse, mas passos suaves ecoaram, então. Oh! Ellen se sobressaltou, tanto que percebi que não conseguia nos ouvir. Não fazia ideia que estávamos ali, graças ao escudo que aprisionava o som. Ele imediatamente desceu. Mas minha irmã permaneceu perto das escadas. Ela cobriu a camisola com um chale de seda do azul mais pálido, os dedos se agarravam ao tecido, como Ellen agarrava o próprio corpo. Fui imediatamente até ela. Precisa de alguma coisa? Não? Eu estava dormindo, mas ouvi. Ela sacudiu a cabeça. Piscou para nossas roupas formais, para a coroa preta sobre minha cabeça, e a de Rhysand. Não ouvi vocês. Asriel avançou um passo. Mas ouviu outra coisa. Ellen parecia prestes a assentir, mas apenas recuou. Acho que estava sonhando, murmurou ela. Acho que estou sempre sonhando ultimamente. Vou buscar leite quente para você, falei, colocando a mão no cotovelo de Ellen para levá-la até a sala de estar. Mas Ellen se desvencilhou, voltando para as escadas. Ela disse, ao subir os primeiros degraus. Eu consigo ouvi-la, chorando. Segurei forte a trave inferior do corrimão. Quem? Todos acham que ela está morta. Ellen continuou andando. Mas não está. Apenas, diferente. Transformada. Como eu fui. Quem? Insiste. Mas Ellen continuou subindo as escadas, aquele chale caindo pelas costas. Nesta saiu do lado de Queixon para se aproximar do meu. Nós duas inspiramos, para dizer o que, não sei, mas... O que você viu? Exigiu Asriel, e tentei não me encolher quando o notei do meu outro lado sem tê-lo visto se mover. De novo. Ellen parou no meio das escadas. Devagar, ela se virou para encarar Asriel. Eu vi mãos jovens se enrugarem com a idade. Vi uma caixa de pedra preta. Vi uma pena de fogo cair na neve e derretê-la. Meu estômago deu um nó. Um olhar para Nesta confirmou que ela também sentia. Via. Louca. Ellen podia muito bem estar louca. Estava com raiva, disse Ellen baixinho. Estava com muita raiva por algo ter sido levado. Então, levou algo como punição. Não dissemos nada. Não sabia o que dizer, o que sequer perguntar ou indagar. Se o caldeirão fizera algo a ela também. Encarei Asriel, expondo as palmas das mãos para ele. O que isso quer dizer? Os olhos avelã de Asriel se agitavam enquanto ele estudava minha irmã, o corpo magro demais.
Sem dizer uma palavra, o encantador de sombras atravessou. Mor olhou o espaço onde ele estivera durante muito tempo depois de Asriel partir. Esperei até que os demais partissem. Cashon e Iris foram considerar as possibilidades ou a ausência de nossos potenciais aliados. Anren saiu batendo os pés para se livrar definitivamente de nós, e Mor foi passear para aproveitar o que ela considerava os últimos dias de paz naquela cidade, ainda com raiva na voz para encurralar Nesta na sala. O que aconteceu na cidade escavada, com você e Anren? Você não mencionou. Foi tudo bem. Trinquei o maxilar. O que aconteceu? Ela me levou para uma sala cheia de tesouros. Objetos estranhos. E a sala? Nesta puxou a manga do vestido. Alguns objetos queriam nos ferir. Como se estivessem vivos, conscientes. Como em todas aquelas histórias e mentiras que nos contavam do outro lado da muralha. Você está bem? Não conseguia encontrar sinais de ferimentos em nenhuma das duas, e nenhuma dissera algo para sugerir. Foi um exercício de treino. Com uma forma de magia feita para repelir intrusos. As palavras foram recitadas. Como a muralha provavelmente o será. Ela queria que eu ultrapassasse as defesas, encontrasse fraquezas. E as consertasse. Apenas encontrar as fraquezas. Consertar é outra coisa, respondeu Nesta, com os olhos ficando distantes quando franziu a testa para os livros ainda abertos na mesa baixa diante da lareira. Suspirei. Então, aquilo foi bem, pelo menos. Os olhos de Nesta ficaram afiados como lâminas de novo. Fracassei. Todas as vezes. Então, não? Não foi bem. Eu não sabia o que dizer. Empatia provavelmente me garantiria um sermão. Então, escolhi outro caminho. Precisamos fazer algo a respeito de Ellen. Nesta enrijeceu o corpo. E que solução propõe, exatamente? Deixar seu parceiro entrar na mente de nossa irmã para confundir as coisas. Eu jamais faria isso. Não acho que Iris sequer pode consertar as coisas assim. Nesta caminhou de um lado para outro diante da lareira apagada. Tudo tem um custo. Talvez o custo da juventude e da imortalidade tenha sido perder parte da sanidade. Meus joelhos fraquejaram tanto que me sentei no sofá de estofamento fofo. Qual foi seu custo? Nesta parou de se mover. Talvez tenha sido ver Ellen sofrer, enquanto eu saí ilesa. Fiquei de pé. Nesta. Não se incomode. Mas eu a segui conforme minha irmã caminhou para as escadas. Até onde Lucien agora descia os degraus, e se encolheu ao ver Nesta se aproximar. Ele abriu bastante espaço quando Nesta passou disparada. Um olhar para o rosto tenso de Lucien fez com que eu me preparasse, e voltasse para a sala de estar. Afundei na poltrona mais próxima, surpresa ao me ver ainda com o vestido preto quando o tecido roçou contra minha pele exposta. Há quanto tempo tinha voltado da cidade escavada? 30 minutos? Menos. E a prisão fora naquela mesma manhã. Parecia dias antes. Apoiei a cabeça contra o encosto bordado da poltrona e observei Lucien ocupar um assento no rolo que compunha o braço do sofá mais próximo. Dia longo. Resmunguei em resposta. O olho de metal se repuxou. Achei que a prisão fosse outro mito. Bem, não é? Ele analisou o meu tom de voz e cruzou os braços. Me deixe fazer alguma coisa. Com relação a Ellen. Ouvi, do quarto. Tudo o que acabou de acontecer. Não faria mal que um curandeiro a examinasse. Externa e internamente. Eu estava tão cansada que mal consegui reunir fôlego para perguntar. Acha que o caldeirão a deixou louca? Acho que ela passou por algo terrível, replicou Lucien, com cautela. E não faria mal que seu melhor curandeiro fizesse um exame completo. Esfreguei a mão no rosto. Tudo bem. Meu fôlego atrapalhou as palavras. Amanhã de manhã. Consegui dar um aceno breve, reunindo forças para me levantar da cadeira. Peso.
Havia um peso antigo em meu corpo. Como se por mais que dormisse 100 anos, ainda não bastasse. Por favor, me diga, pediu Lucien, quando atravessei o portal até o saguão. O que o curandeiro explicar? E se precisar que eu faça algo? Dei um último aceno a Lucien, as palavras subitamente me abandonando. Eu sabia que Nesta não estava dormindo quando passei por seu quarto. Sabia que tinha ouvido cada palavra de nossa conversa graças àquela audição férica. E sabia que tinha ouvido conforme parei a fim de escutar a porta de Ellen, bati uma vez, e depois coloquei a cabeça para dentro e vi minha irmã dormindo, respirando. Mandei um pedido a Madja, a curandeira preferida de Liz, para que viesse no dia seguinte, às 11 horas. Não expliquei por que ou quem ou o que. Então, fui para o quarto, deitei no colchão e chorei. Não soube bem por quê. Mãos fortes e largas massagearam minha coluna, abri os olhos e encontrei o quarto completamente escuro, rezando encostado no colchão a meu lado. Quer alguma coisa para comer? A voz era suave, hesitante. Não tirei a cabeça do travesseiro. Eu me sinto pesada de novo, sussurrei, a voz falhando. Liz não disse nada quando me pegou nos braços. Ainda usava o casaco, como se tivesse acabado de chegar de onde estivera conversando com Cashon. No escuro, inspirei seu cheiro, saboreei o calor. Você está bem? Liz ficou em silêncio por um longo minuto. Não? Passei os braços por ele, segurando-o com força. Deveria ter encontrado outra forma, admitiu Liz. Acariciei os cabelos sedosos de meu parceiro com os dedos. Se ela... murmurou Hassan. Ele engoliu em seco audivelmente. Se ela aparecesse nesta casa... Eu sabia de quem estava falando. Eu a mataria. Sem nem deixar que falasse. Eu a mataria. Eu sei. Eu faria o mesmo. Você me perguntou na biblioteca, sussurrou Liz. Por que eu? Porque eu preferiria suportar tudo aquilo sozinho. Esta noite foi o motivo. Ver Mor chorar é o motivo. Tomei uma decisão ruim. Tentei encontrar alguma outra forma de contornar essa merda em que estamos. E perderá algo, Mor perderá algo, no processo. Nós nos abraçamos em silêncio durante minutos. Horas. Duas almas, entrelaçadas no escuro. Abaixei meus escudos, deixei que Liz entrasse por completo. A mente se enroscou na minha. Você se arriscaria a olhar dentro dele? Do Uróboro? Perguntei. Ainda não. Foi tudo o que Liz falou, me segurando mais forte. Ainda não. Capítulo 28. Eu me arrastei para fora da cama por pura força de vontade na manhã seguinte. Henry disse que o entalhador não se aprisionaria a um corpo feérico, afirmara isso. Mas não faria mal tentar. Se nos desse a mínima chance de resistir, de evitar que Liz desse tudo. Ele já estava fora quando acordei. Trinquei os dentes quando vesti a roupa de couro e atravessei até a casa do vento. Estava com as asas prontas quando alcancei os escudos da casa, e consegui planar de forma bem decente até o ringue de treino a céu aberto no topo plano. Cashon já aguardava, as mãos nos quadris. Observando conforme eu descia aos poucos, mais e mais para baixo. Rápido demais. Meus pés quicaram no piso de terra, me impulsionando cada vez mais para cima. Bata as asas para trás. O aviso veio tarde demais. Eu me choquei contra uma parede carmesim antes de dar com a cara na rocha avermelhada, mas, xinguei, meu orgulho estava tão esfolado quanto as palmas das mãos conforme cambaleei para trás, as asas atrapalhadas atrás do corpo. Os ombros de Cashon tremeram quando ele controlou a gargalhada, e respondi com um gesto vulgar. Se vai aterrissar dessa forma, certifique-se de que tem espaço. Exibi uma expressão irritada. Lição aprendida. Ou espaço para dar uma guinada e circular até diminuir a... Entendi. Cashon estendeu as mãos, mas a diversão se dissipou quando ele me observou dispensar as asas e me aproximar. Quer treinar forte hoje, ou de leve?
Achei que os demais não davam crédito o suficiente a Cashon por ele sentir a mudança na corrente emocional de uma pessoa. Para comandar legiões, supus, ele precisava ler esse tipo de coisa, julgar quando os soldados ou inimigos estavam fortes ou a ponto de se partir ou arrasados. Eu me voltei para dentro, para aquele lugar onde agora me sentia como se estivesse em areia movediça, e respondi. Forte. Quero sair mancando daqui. Tirei a jaqueta de couro e enrolei as mangas da camisa branca. Também me ajuda, a atividade física, o treino, murmurou Cashon, me lançando um olhar observador. Ele girou os ombros quando comecei a me alongar. Sempre me ajudou a me concentrar e me manter centrado. E depois de ontem à noite? Cashon prendeu os cabelos. Definitivamente preciso disso. Puxei a perna flexionada atrás do corpo, meus músculos protestaram contra o alongamento. Suponho que existam métodos piores para lidar com isso. Um sorriso torto? De fato há. A lição de Asriel a seguir consistiu em ficar de pé sob uma brisa e memorizar as instruções que me dera sobre correntes e ventos de Sendons, sobre como calor e frio podiam modificar o vento e a velocidade. Durante tudo isso, ele ficou calado, distante. Mesmo para os padrões de Asriel. Cometi o erro de perguntar se tinha falado com Mor desde que partira na noite anterior. Não, não tinha. E isso era tudo. Mesmo que, ao responder, flexiona-se a mão cheia de cicatrizes na lateral do corpo como se estivesse se lembrando da sensação da mão de Mor. Como ela a afastara de seu toque durante aquela reunião. Diversas vezes. Não ousei dizer a Asriel que ele tomara a decisão certa, que, talvez, devesse falar com Mor em vez de deixar que a culpa o corroesse. Os dois tinham muitas questões entre si sem que eu me intrometesse. Eu estava, de fato, mancando quando voltei a casa na cidade horas depois e encontrei Mor à mesa de jantar, fazendo um lanchinho com um doce gigante que comprara em uma confeitaria no caminho até ali. Você parece que foi pisoteada por uma tropa de cavalos, comentou Mor, enquanto mastigava. Que bom, respondi, tomando o doce de sua mão e acabando com ele. Mor gritou, indignada, mas estalou os dedos e um prato de melão cortado da cozinha no fim do corredor apareceu sobre a mesa polida diante de si. Bem sobre uma pilha do que pareciam ser cartas em diversos tipos de papel timbrado. O que é isso? Perguntei, ao limpar as migalhas da boca. As primeiras respostas dos grãos-senhores, respondeu Mor, a voz meiga, pegando uma fatia da fruta verde e mordendo um pedaço. Nenhum indício do ódio e do medo da noite anterior. São agradáveis assim, é. A de Elion chegou primeiro, esta manhã. Entre todos os rodeios, acho que ele disse que estaria disposto a se juntar a nós. Ergue as sobrancelhas. Isso é bom, não é? Um gesto de ombros. Com Elion, não estávamos preocupados. Os outros dois. Mor terminou o melão, fazendo ruídos aquosos de mastigação. Tesan diz que irá, mas somente se for em um local realmente neutro e seguro. Calias, ele não confia em nenhum de nós depois, de sob a montanha. Quer trazer guardas armados. Diurna, crepuscular e invernal. Nossos aliados mais próximos. Nenhuma palavra de mais ninguém. Meu estômago se apertou. Não? Primaveril, outonal e estival não mandaram resposta. Não temos muito tempo até a reunião. E se eles se recusarem a responder? Não tive coragem de me perguntar em voz alta se Eris cumpriria a palavra e obrigaria o pai a participar, e a se juntar à nossa causa. Não com a alegria de volta ao rosto de Mor. Mor pegou outra fatia de melão. Então, precisaremos decidir se Liz e eu os traremos pelo pescoço até a reunião, ou se a faremos sem eles, declarou ela. Eu sugeriria a segunda opção. Mor franziu a testa. A primeira, esclareci, não parece que nos levará a uma aliança de fato. Embora eu tivesse ficado surpresa por Tarquin não ter respondido. Mesmo com a vendetta contra nós. O macho que eu conheci, que ainda admirava tanto. Certamente gostaria de se aliar contra Ibern.
A não ser que agora quisesse se aliar a eles para garantir que Liz e eu desaparecêssemos do mapa para sempre. Veremos. Foi tudo o que Mor disse. Suspirei pelo nariz. Quanto a ontem à noite. Tudo bem. Não tem problema. A rapidez da réplica sugeriu o contrário. Tem problema. Você tem permissão de se sentir daquela forma. Mor afofou o cabelo. Bem, não vai nos ajudar a vencer esta guerra. Não? Mas, não tenho certeza do que dizer. Mor encarou a janela por um longo momento. Entendo por que Liz o fez. A posição em que estávamos. Eris é. Sabe como ele é. Se estava realmente ameaçando entregar informação sobre seus danos para o pai. Pela mãe, eu teria feito o mesmo acordo com Eris para evitar que Beron a caçasse. Algo em meu peito se afrouxou quando ouvi aquilo. É que... Meu pai sabia, assim que ouviu falar deste lugar, provavelmente soube o que significava para mim. Não haveria outro preço para a ajuda de meu pai nesta guerra. Nenhum. Liz também sabia disso. Tentou trazer Eris para a mesa a fim de tornar o acordo mais atraente para meu pai e, possivelmente, evitar de vez esse desfecho com Velaris. Ergui as sobrancelhas com uma pergunta silenciosa. Nós conversamos. Liz e eu. Esta manhã. Enquanto Cashon a espancava. Ri com deboche. E quanto a Asriel? E lá foi a decisão de não me meter. Mor voltou a mexer no melão. Z. Ele tinha uma escolha difícil a fazer quando Eris o encontrou. Ela mordiu o lábio. Não sei por que eu esperava que ele ficasse do meu lado, porque me pegou tão desprevenida. Eu me segurei para não sugerir que Mor dissesse isso a ele. Ela deu de ombros. É que, tudo isso me pegou de surpresa. E jamais ficarei feliz com nenhum desses termos, mas... Meu pai vence, Eris vence, todos os machos como eles vencem se eu deixar que isso me afete. Se eu deixar que afete minha alegria, minha vida. Meus relacionamentos com todos vocês. Mor suspirou para o teto. Odeio a guerra. Igualmente. Não apenas por causa das mortes e dos horrores, continuou ela. Mas por causa do que faz conosco. Essas decisões. Assente, mesmo que estivesse apenas começando a entender. As escolhas e os custos. Abri a boca, mas uma batida soou à porta da frente. Olhei para o relógio na sala de estar diante do saguão. Certo. A curandeira. Havia mencionado a Ellie naquela manhã que Madja viria vê-la às 11 horas, e recebera de volta uma resposta pouco interessada. Melhor que uma recusa veemente, supus. Vai atender a porta, ou devo eu? Fiz um gesto vulgar para a pergunta desaforada de Mor, mas minha amiga segurou minha mão quando me levantei. Se precisar de alguma coisa, estarei bem aqui. Dei um sorriso breve e grato a Mor. Assim como eu. Ela ainda estava sorrindo quando respirei fundo antes de seguir para a porta. A curandeira não encontrou nada. Acreditei em Madja somente porque era uma das poucas granféricas que eu vira cuja pele escura estava repuxada por rugas, os cabelos, ralos devido à idade. Os olhos castanhos ainda eram atentos e cheios de um calor interior, e as mãos calejadas permaneceram firmes conforme as passou pelo corpo de Ellie enquanto minha irmã ficou pacientemente deitada, em silêncio, na cama. Magia, doce e refrescante, latejava da fêmea, preenchendo o quarto de Ellen. E quando ela cuidadosamente pôs as mãos de cada lado da cabeça de Ellen, eu me assustei, e Madja apenas sorriu sarcasticamente por cima do ombro magro, me dizendo para relaxar. Nesta, de olhos atentos no canto, ficou calada. Depois de um longo minuto, Madja nos pediu que a ajudássemos a pegar uma xícara de chá para Ellen com um olhar significativo para a porta. Nós duas aceitamos o convite e deixamos nossa irmã no quarto ensolarado. Como assim não tem nada errado com ela? Sibilou Nesta, sussurrando, quando a fêmea anciã apoiou a mão no corrimão da escada para descer.
Eu fiquei ao lado da curandeira, a mão a uma pequena distância de seu cotovelo, caso fosse necessária. Madja, lembrei a mim mesma, curara Keshon e Asriel e incontáveis ferimentos além daqueles. Curará as asas de Iris durante a guerra. Parecia idosa, mas eu não duvidava da disposição da curandeira, ou da simples vontade de ajudar os pacientes. Madja não ousou responder nesta até estarmos na base das escadas. Lucien já esperava na sala de estar, Mor ainda se demorava na sala de jantar. Os dois se levantaram, mas permaneceram nas respectivas salas, de cada lado do saguão. O que quero dizer, continuou Madja, por fim, observando Nesta, e depois a mim é que não consigo encontrar nada de errado com ela. O corpo está bem, magro demais e precisando de mais comida e ar fresco, mas não há nada de errado. E quanto à mente? Não consigo entrar nela. Pisquei. Ela tem um escudo. É feita pelo caldeirão, explicou a curandeira, olhando de novo para Nesta. Vocês não são como o resto de nós. Não posso penetrar os lugares onde o caldeirão deixou as marcas mais profundas. A mente. A alma. Ela me lançou um olhar de aviso. E eu não tentaria se fosse você, senhora. Mas acha que tem algo errado, mesmo que não haja sinais. Insistiu Nesta. Já vi as vítimas de trauma. Os sintomas de sua irmã se encaixam bem com muitos daqueles ferimentos invisíveis. Mas, ela também foi feita por algo que não entendo. Há algo de errado com ela. Madja refletiu sobre as palavras. Não gosto dessa palavra, errado. Diferente, talvez. Transformado. Ela precisa de mais ajuda. Disse Nesta, entre dentes. A curandeira idosa indicou Lucien com o queixo. Veja o que ele pode fazer. Se alguém consegue sentir se há algo faltando, é um parceiro. Como? A palavra mal passou de um comando latido. Eu me preparei para avisar a Nesta que fosse educada, mas Madja disse para minha irmã, como se ela fosse uma criança pequena. O laço da parceria. É uma ponte entre almas. O tom de voz da curandeira fez minha irmã enrijecer o corpo, mas Madja já se arrastava para a porta. Ela apontou para Lucien conforme saía. Tente se sentar com ela. Apenas conversar, sentir. Veja o que capta. Mas não insista. E então, ela se foi. Eu me virei para Nesta. Um pouco de respeito, Nesta. Chame outra curandeira. Não se você for espantá-la desta casa. Chame outra curandeira. Mor caminhou até nós com uma calma fingida, e Nesta lhe lançou um olhar desencorajador. Encarei Lucien. Você tentaria? Nem mesmo tente. Grunhiu Nesta. Cala a boca, disparei. Nesta piscou. Exibi os dentes para ela. Ele vai tentar. Se não encontrar nada errado, consideraremos trazer outra curandeira. Vai simplesmente arrastá-la até aqui. Vou convidá-la. Nesta encarou Mor, que ainda observava do umbral. E o que você vai fazer? Mor lançou um meio sorriso à minha irmã. Eu me sentarei com Feire. Ficarei de olho nas coisas. Lucien murmurou algo sobre não precisar ser monitorado, e todos olhamos para ele com as sobrancelhas erguidas. O macho apenas levantou as mãos, alegou que precisava se lavar, e seguiu para o fim do corredor.